No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Solange se nega a dizer quem é o pai do filho que está esperando, deixando Sardinha cada vez mais desconfiado e angustiado. A jovem evita conversas e se esquiva de qualquer tentativa de aproximação. Enquanto isso, na Paladar, Pascoal comenta com Raquel suas suspeitas em relação a Walter. Tem alguma coisa estranha nesse rapaz. Não é só intuição, é experiência de vida, diz ele, plantando uma semente de dúvida na mente da empresária. Cecília, por sua vez, está dividida. Após ver Sarita mais fragilizada e pedindo pela presença do tio, começa a pensar na possibilidade de reatar laços com Marco Aurélio. Movida por esse impulso, ela decide mandar um recado ao irmão, avisando que gostaria que ele estivesse presente na festa de aniversário da sobrinha. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em sua casa, Heleninha vive um período de introspecção profunda. Trancada no quarto, recusa-se a sair ou conversar com a família. Celina, preocupada, sugere uma viagem a Paraty para que as duas possam descansar e mudar de ares. Depois de muita insistência, Heleninha acaba aceitando. Ao mesmo tempo, Raquel e Ivan também planejam uma viagem para Paraty, sem saber que Heleninha e Celina terão o mesmo destino. Na pousada de Laís e Cecília, o reencontro inesperado abala profundamente Heleninha, que, ao ver Ivan e Raquel juntos, decide voltar imediatamente ao Rio de Janeiro. Sem dizer nada, ela arruma suas malas às pressas e parte. Em paralelo, Aldeide enfrenta momentos difíceis. Após se afastar do grupo na praia, ela acaba se afogando, mas é salva por André, que age rapidamente. O gesto do rapaz cria uma ligação inesperada entre os dois. No entanto, a situação complica quando Poliana flagra os dois juntos em um momento de cumplicidade. A cena deixa o rapaz sem reação e Aldeide, visivelmente constrangida. A ruína da Paladar quase acontece por um triz, mas uma atitude corajosa de Celina salvará a empresa e, principalmente, muitas vidas. A madame descobrirá que sua própria irmã, Odete, foi a mente por trás de um plano criminoso e repulsivo: sabotar os potes de maionese distribuídos pela empresa de Raquel com uma bactéria altamente perigosa. A revelação cai como uma bomba no meio da trama e marca o início de um embate feroz entre as irmãs. "Ela envenenou a maionese!" gritará Celina em desespero. Tudo começa com a cena sinistra protagonizada por Walter, cúmplice silencioso de Odete. Durante a madrugada, o rapaz invade o estoque da Paladar com luvas e capuz, armado com seringas recheadas de uma substância contaminada. A orientação? Introduzir o conteúdo em dezenas de potes de maionese que seriam entregues a restaurantes parceiros da rede naquela mesma manhã. Walter age com frieza, mas acaba cometendo um erro crucial. Ao tentar fugir às pressas após quase ser flagrado por Poliana e Marieta, que foram até a Paladar resolver pendências de última hora, ele deixa para trás uma mochila. E nela, provas do crime. A tensão aumenta ainda mais quando Walter retorna no meio da madrugada para recuperar o objeto, sem saber que o alarme foi silenciosamente acionado. Na manhã seguinte, Lucimar passa mal subitamente após experimentar a maionese em um teste de rotina. Com fortes dores abdominais, suor frio e tontura, ela é levada com urgência ao hospital. O diagnóstico médico é direto: intoxicação alimentar aguda causada por bactéria. A suspeita de sabotagem começa a rondar a empresa. Enquanto isso, em sua cobertura luxuosa, Odete Reutemann brinda com champanhe sozinha. Sorridente, a vilã não esconde sua satisfação. Vai distribuir maionese com salmonela, sim. E ainda vão aplaudir, diz com sarcasmo ao telefone, em uma conversa ambígua que Celina escuta ao passar pelo corredor. Curiosa e desconfiada, Celina insiste em entender melhor o que está acontecendo e, sem rodeios, pergunta à irmã se tem algo a ver com o surto alimentar que começa a ser investigado.
Odete, irritada com a intromissão, desdenha. Você acha mesmo que eu ia sujar minhas mãos com algo tão vulgar quanto maionese? Mas se fosse para destruir a Raquel, minha cara, eu faria isso e muito mais, dispara com frieza. O sorriso maquiavélico no rosto da empresária é o estopim para Celina tomar uma decisão inesperada. Sem sequer trocar de roupa, Celina sai às pressas e ordena a Jarbas, seu motorista de confiança, que pegue o caminho mais rápido até a Paladar. O celular de Celina, assim como o de todos os personagens, torna-se inútil. Dirige, Jarbas! Rápido! Não dá tempo de explicar, ordena ela, aflita. Na empresa, Raquel, Gilda e Poliana se unem para entender o que está acontecendo. O hospital alerta que Lucimar não é a única a dar entrada com sintomas semelhantes, o que levanta a hipótese de contaminação em série. Os potes de maionese começam a ser recolhidos das unidades ainda ativas da Paladar, mas o risco de que alguns já tenham sido entregues a outros restaurantes é real. É quando Celina chega, em estado de choque. Foi a Odete! Ela me disse, a sabotagem foi planejada. Eu ouvi com esses ouvidos que a terra há de comer, grita, com os olhos marejados. O impacto da denúncia é imediato. Raquel não pensa duas vezes. Convoca todos os entregadores e funcionários disponíveis e inicia uma operação de guerra. Rastrear e retirar todos os potes suspeitos de circulação antes que causem uma tragédia. Os minutos seguintes são de pura adrenalina. Jarbas segue com Celina para a Zona Oeste, em direção a um dos restaurantes mais populares atendidos pela Paladar, localizado em Jacarepaguá. O trânsito parado, o calor escaldante e o caos da cidade tornam a travessia ainda mais angustiante. Dentro do carro, Celina reza em silêncio e torce para que não seja tarde demais. Ao chegarem no restaurante, a madame desce do carro correndo e invade o salão gritando: "Ninguém toca nessa maionese!" Os clientes se assustam e o garçom já estava prestes a servir um prato com a iguaria para uma senhora idosa. Celina arranca o pote das mãos dele com força e o joga no chão. "Está contaminado", avisa. De volta a Paladar, todos aguardam aflitos pela confirmação de que a missão foi bem sucedida. Quando Celina entra no saguão da empresa ofegante, todos a recebem como uma heroína. "Foi por um segundo, repete ela com a voz embargada. "E agradeçam ao Jarbas, que conhece esse Rio de Janeiro como a palma da mão." Raquel, ainda em choque, decide reagir à altura. A cozinheira ordena a produção de um novo lote especial de maionese, mas dessa vez, com um destino inusitado. Vamos preparar um banquete. E sabe quem vai provar cada colher? Dona Odete Reutemann, anuncia com ironia. A cena seguinte será de pura vingança simbólica. Raquel aparece na mansão dos Reutemann com uma bandeja nas mãos e um brilho debochado no olhar. Odete, arrogante, pergunta o que ela quer ali. "Trouxe um presente, maionese fresquinha, sem salmonela, viu?" ironiza a cozinheira. Odete tenta recusar, mas Raquel insiste. "Vai comer sim, do jeito que você gosta, com colher de prata." Cercada por Celina e Heleninha, Odete tenta manter a pose, mas acaba engasgada com a segunda colherada. O rosto dela se contorce em agonia, não pela intoxicação, pois a maionese está perfeita, mas pelo gosto da humilhação. Engasgada com sua própria crueldade, a vilã deixa a colher cair no prato. "Nunca mais quero ver isso na minha frente", dirá, sufocada. Celina a observa em silêncio, decepcionada. Enquanto isso, nos bastidores da empresa, Raquel prepara um novo pronunciamento. A crise será abafada, a verdade escondida do público, mas a Paladar ficará marcada para sempre. E Celina, agora em guerra aberta com a irmã, sabe que nada mais será como antes. E não para por aí. O pote esquecido por Walter pode ainda conter impressões digitais, e o hospital que atendeu Lucimar exigirá uma investigação sanitária. A Polícia Civil pode ser acionada. Após a humilhação pública na própria mansão, Odete Reutemann se isola em seu quarto.
A poderosa, acostumada a dar as cartas no jogo, agora saboreia, contra a vontade, o gosto amargo de ser desmascarada pela própria irmã. Celina, firme, avisa que não se calará mais diante das barbaridades de Odete. Você passou todos os limites. Isso não é mais questão de negócios, é crime. Você poderia ter matado alguém, dirá com os olhos marejados e o peito em fúria contida. Odete, mesmo abalada, ainda tenta manter a pose. Você vai me denunciar? Vai entregar o próprio sangue à polícia? Questiona, com veneno na voz. Mas Celina, com um misto de dor e coragem, responde: você já se entregou sozinha, e eu não vou ser cúmplice disso. Enquanto isso, na Paladar, Raquel toma medidas emergenciais. A produção da maionese é paralisada e um comunicado à imprensa é redigido para explicar o recolhimento dos produtos, sem citar nomes, mas insinuando que a sabotagem veio de fora. Na delegacia, o cerco se fecha. Walter entra em contradição, troca datas, hesita nas respostas e, em um momento decisivo, cede. Foi a Odete. Ela me pagou, me ameaçou, disse que era para dar um susto na Raquel, só isso. A confissão é gravada e a bomba finalmente explode. Odete Reutemann recebe voz de prisão no dia seguinte em sua cobertura. Ao abrir a porta para uma visita de Celina, dá de cara com os agentes da polícia. Odete Reutemann, a senhora está presa por tentativa de homicídio qualificado, crime contra a saúde pública e formação de quadrilha, anuncia o delegado. A empresária tenta reagir, mas é algemada diante das câmeras de uma equipe de jornalismo que já aguardava na portaria do prédio. Odete pede César em casamento, mas Maria de Fátima explode e deixa a ex-sogra em coma com uma paulada. Odete Reutemann sempre foi conhecida por controlar cada detalhe de sua vida com punhos de ferro. Mas nem mesmo a matriarca da TCA estaria preparada para a reviravolta que tomaria conta de sua própria história. A poderosa empresária surpreenderá a todos ao anunciar durante um jantar elegante que está noiva de César Ribeiro. O que ela jamais imaginaria, no entanto, é que essa decisão culminaria em um dos momentos mais violentos e escandalosos da novela. Em uma noite que deveria ser de comemoração, Odete abre as portas da mansão de Celina para um jantar exclusivo. Celina, Heleninha e Renato comparecem, ainda tensos com as revelações recentes envolvendo Maria de Fátima. A essa altura, Afonso já estará lidando com a dor dupla: a traição de sua esposa e o início do tratamento contra a leucemia. Mesmo debilitado, ele fará questão de se manter afastado da cerimônia, preferindo o silêncio de seu quarto ao espetáculo armado por sua mãe. Com todos à mesa, Odete ergue a taça, sorri com altivez e anuncia: tenho algo a dizer. César e eu vamos nos casar, e fui eu quem o pediu em casamento. O silêncio constrangedor que se segue é quebrado apenas pelo som de talheres sendo repousados, discretamente. Celina engole seco. Heleninha abaixa os olhos, claramente desconfortável. César, porém, exibe o sorriso sedutor de sempre, satisfeito por ter vencido mais uma etapa de seu jogo. O modelo segura a mão de Odete com falsa ternura e afirma: aceitei com todo o meu coração. Você é a mulher mais poderosa e fascinante que eu já conheci. Do outro lado da cidade, em um pequeno quarto de pensão decadente, Maria de Fátima observa o anúncio pelas redes sociais. O vídeo gravado por Heleninha, sem autorização, já circula entre jornalistas e influenciadores. O nome de Odete Reutemann é Trending Topic, e ao lado dela, sorrindo feito um príncipe encantado, está César, o pai do filho que cresce no ventre da ex-nora. Com os olhos vermelhos de raiva e as mãos trêmulas, Fátima joga o celular contra a parede. Ela não vai ficar com ele, ele é meu, grita em prantos. Abandonada, sem dinheiro e grávida, a vilã se vê em um beco sem saída. Mas ao invés de se render, ela traça um plano: destruir a imagem pública da rival. Fátima começa a gravar uma série de vídeos expondo o caso que teve com César.
Ela revela detalhes íntimos, mostra fotos comprometedoras e narra com sarcasmo o envolvimento dos dois. Tudo em uma linguagem calculada para escandalizar e viralizar. A senhora Odette Reutemann, ícone da moral e dos bons costumes, está prestes a se casar com um homem que me dizia há poucas semanas que me amava de 4. E agora? Vai me chamar de mentirosa? Dispara Fátima em uma das gravações que atinge mais de 500 mil visualizações em poucas horas. Odette, furiosa, convoca seus advogados. Ela tenta retirar os vídeos do ar, mas já é tarde demais. A notícia corre como fogo em palha seca. Em uma entrevista coletiva improvisada, ela ignora as acusações e reforça: "Estou no controle. Nada que essa moça diga me atinge." Mas a verdade é outra. Odette está furiosa e planeja processar Fátima por calúnia e difamação. O problema é que Fátima não tem mais nada a perder. Ela invade a mansão Reutemann no dia seguinte, alegando que quer conversar com Odette. Os seguranças hesitam. Celina, contra sua vontade, permite a entrada da ex-nora. O clima é de pura tensão. Fátima encontra Odette sozinha na biblioteca. Sem dizer uma palavra, caminha em direção à estante, pega um pesado busto de bronze decorativo e, num impulso de ódio, acerta a cabeça da ex-sogra com violência. Odette cai no chão, desacordada. A imagem é brutal. O sangue escorre entre os fios loiros cuidadosamente penteados. Fátima, ofegante, olha em volta, em choque com o próprio ato. Ela foge antes que alguém chegue. A empresária é levada às pressas para o hospital. O diagnóstico é alarmante: traumatismo craniano grave. Odette entra em coma e o prognóstico é incerto. A imprensa, já atiçada pelos escândalos da semana, agora explode em manchetes. Odette Reutemann é internada em estado grave após agressão. Celina desaba. Heleninha entra em colapso. Renato se responsabiliza por lidar com os jornalistas. Enquanto isso, César se aproveita do caos para tentar se aproximar de Afonso, fingindo preocupação. Mas o herdeiro da TCA o repele com frieza. Você é o veneno que está destruindo a nossa família. Mesmo em coma, Odette continua sendo o centro das atenções. Médicos discutem alternativas. Há risco de sequelas. O nome da executiva estampa jornais, portais, capas de revistas. Fátima, por sua vez, vai até o hospital vestindo um disfarce. Ela se esconde em um banheiro e veste um jaleco falso. Armando-se com uma seringa roubada de um armário, ela tenta dar cabo da rival de uma vez por todas, mas é impedida por um médico, que a flagra antes que cometa o crime. Enquanto Odette luta pela vida, Mário Sérgio reaparece. Ferido por ter sido dispensado após servir como amante ocasional da executiva, ele oferece apoio a Fátima, mas com segundas intenções. Se ela morrer, eu fico com parte da herança. Se sobreviver, destruímos ela na mídia. Você topa? Propõe. Fátima hesita, mas vê ali sua última chance de vingança e sobrevivência. Juntos, eles planejam vazar informações confidenciais da TCA, manipular a opinião pública e provar que Odette estava envolvida em esquemas de corrupção internacional. Ao mesmo tempo, Heleninha encontra forças para agir. Movida pela culpa e pela necessidade de proteger a mãe, ela decide sair do alcoolismo de vez. Começa a frequentar o hospital diariamente, conversa com a mãe desacordada, segura sua mão. Em uma dessas visitas, ela diz: "Você errou muito, mas eu ainda preciso de você viva, mãe. A gente tem que resolver tudo isso, juntas." Afonso descobre que a única forma de salvar a empresa e o nome da família é assumir interinamente a TCA, mesmo doente. Dias se passam, e o clima no hospital é de absoluta tensão. Celina já teme pelo pior, e até mesmo Heleninha, antes afastada emocionalmente da mãe, agora passa horas ao lado do leito de Odette. A executiva permanece inconsciente, ligada a aparelhos. Mas, enquanto a imprensa especula sua possível morte cerebral, os médicos são surpreendidos por um pequeno sinal de recuperação.
um leve movimento dos dedos da mão direita. Renato, presente no momento, arregala os olhos. Ela se mexeu? Pergunta, esperançoso. O neurologista confirma. Se continuar assim, é possível que ela acorde em poucos dias. A notícia corre como um raio pela mansão Reutemann. Celina se benze. Heleninha chora. Afonso, mesmo fragilizado pela leucemia, se anima com a possibilidade de reencontrar a mãe e até se redimir depois de tantos atritos. Mas para Fátima, o despertar de Odete é uma ameaça iminente. Em um momento de desespero, ela pressiona Mário Sérgio. Temos que fazer alguma coisa. Se ela abrir a boca, eu tô acabada. Mário, calculista, responde. Talvez seja a hora de sumirmos por um tempo. Ou então, resolver isso de uma vez por todas. Enquanto o plano de fuga ou eliminação é discutido, a verdade começa a emergir de onde menos se espera. César, percebendo que sua imagem pública está por um fio, começa a se afastar de Fátima. Você está se tornando um problema e eu não nasci para cair junto com ninguém, diz ele, frio. Sozinha, desmoralizada e cada vez mais instável, Fátima tenta uma última cartada. Procura um jornalista sensacionalista e promete entregar a entrevista que vai derrubar o Brasil. Na calada da noite, em um silêncio cortante, o monitor cardíaco de Odete dispara um bip diferente. A empresária abre os olhos, fracos, turvos, mas vivos. Heleninha corre para chamar a equipe médica, enquanto Celina desaba no corredor. Ela voltou. Odete voltou. A fase autodestrutiva de Heleninha terá um ponto de virada impactante. Após meses entregando-se ao álcool, mergulhada em discussões familiares e crises existenciais, a filha de Odete passará por um dos momentos mais duros de sua trajetória. Será confrontada de forma implacável por sua terapeuta, Ana, que decidirá encerrar o tratamento por falta de comprometimento da paciente. Nos capítulos anteriores, Heleninha já vinha acumulando vexames. Em uma festa da elite carioca, ela chegou cambaleando, trocando palavras e derrubando uma taça de champanhe sobre uma das convidadas. No dia seguinte, mal conseguia se lembrar do que fizera. Esse padrão se repetia em casa, nas reuniões da empresa da família e até nas sessões de terapia. Mesmo quando Ana tentava conduzi-la por caminhos de autoconhecimento, Heleninha se esquivava, zombava das tarefas, questionava o processo. Ao chegar ao consultório mais uma vez atrasada, com os olhos avermelhados e o humor oscilando entre o sarcasmo e o desânimo, Heleninha será cobrada por não ter preenchido o caderno terapêutico, onde deveria registrar seus desejos compulsivos, reflexões diárias e gatilhos emocionais. A psiquiatra, séria, interromperá o fluxo da sessão. Você está gastando o seu dinheiro e eu estou gastando o meu tempo. É melhor você procurar outra pessoa para se consultar, dirá com frieza e firmeza. O impacto será imediato. Pela primeira vez, Heleninha sentirá que está prestes a perder alguém que verdadeiramente se importa com ela. Você vai desistir de mim por causa de um caderno? Perguntará, com os olhos marejados, tentando esconder o desespero por trás de um sorriso nervoso. Ana, serena, afirmará que o problema não é o caderno, mas o padrão de boicote e a falta de comprometimento com a própria vida. Essa dor, paradoxalmente, será o estopim de uma mudança profunda. Com o ego ferido e o coração abalado, Heleninha sairá da sessão em prantos. No caminho de volta para casa, passará em frente a uma academia, hesitará por alguns instantes e decidirá entrar. A personagem, até então avessa a qualquer tipo de esforço físico, fará sua primeira aula de spinning. Suada e exausta, sairá dali direto para uma papelaria, onde comprará um novo caderno. Na cena seguinte, ela chegará em casa e encontrará Celina e Eugênio na sala. Os dois já estariam comentando os últimos episódios de bebedeira da moça, preocupados com o estado emocional dela. Sem dizer uma palavra, Heleninha tirará uma garrafa de uísque da bolsa e a colocará sobre a mesa. Comprei hoje, voltando da doutora Ana. Ao invés de beber,
Eu fui malhar e anotar no caderninho, dirá, com lágrimas nos olhos. A revelação deixará Celina emocionada e Eugênio, discretamente, conterá um sorriso de alívio. Na sequência, Heleninha tomará uma atitude ainda mais radical. Listará, um por um, todos os esconderijos que usava para guardar bebidas pela casa. Dentro do piano, atrás de uma fileira de livros na biblioteca, sob a cama de hóspedes, no compartimento secreto da cristaleira. O gesto, carregado de vulnerabilidade, será um pedido de ajuda velado. Se eu continuar assim, no final de tudo, do que é que eu vou poder me orgulhar? Refletirá em voz baixa. Celina se aproximará, pegará a lista e dirá, firme: vamos fazer diferente, que o resultado vai ser diferente dessa vez. A partir dali, inicia-se uma nova fase na vida de Heleninha. Mesmo com medo, ela começará a frequentar as reuniões do Alcoólicos Anônimos. A primeira será desconcertante. Sentada ao fundo da sala, sem conseguir encarar ninguém, ela escutará histórias de outras pessoas que, como ela, enfrentaram o fundo do poço. Quando chega a sua vez de falar, a voz quase não sairá. Meu nome é Helena Reutemann e eu sou alcoólatra. O silêncio da sala será acolhedor. Uma das participantes, uma mulher mais velha, se levantará, oferecerá um abraço e dirá: bem-vinda, Helena. No dia seguinte, já pela manhã, Heleninha será vista caminhando na praia de tênis e fones de ouvido, enquanto grava áudios para si mesma. Hoje não bebi, hoje eu corri, hoje eu comi saudável, hoje eu respirei, repetirá, como um mantra de renascimento. As mudanças serão também financeiras. Heleninha abrirá uma conta separada e chamará Eugênio para ajudá-la a organizar suas finanças. Cortará cartões de crédito, cancelará assinaturas, venderá roupas de grife que não usa mais. Celina, observando tudo de longe, comentará com Eugênio: é a primeira vez que vejo ela querendo realmente viver. Um dos pontos altos dessa virada será a retomada da carreira artística de Heleninha. Incentivada por uma nova amiga que fará nas reuniões do AA, uma galerista chamada Clarice, ela aceitará montar uma exposição com suas pinturas. Eu pinto desde criança, mas nunca levei a sério, confessará ao mostrar os quadros guardados no porão. A preparação para a exposição será mostrada em cenas silenciosas, com trilha instrumental, em que Heleninha pintará a madrugada adentro, sujando as roupas, o rosto e expressando nas telas sua dor e sua cura. Quando o dia do evento chegar, ela terá convidado apenas alguns amigos próximos, incluindo o pessoal do AA, Celina e Eugênio. O salão ficará lotado e, para surpresa de todos, uma de suas obras será comprada por um colecionador estrangeiro. O valor pago superará o rendimento mensal de Odete Reutemann. Ao saber da notícia, a matriarca dos Reutemann fará um comentário ácido à sua secretária. Pelo menos agora ela é alcoólatra rentável. Enquanto isso, Heleninha reagirá com maturidade. Não buscará vingança nem aprovação. A arte me salvou, assim como a Ana, o AA, a corrida, o caderno e até a dor, dirá diante de uma jornalista que cobrirá o evento. Celina, com lágrimas nos olhos, abraçará a sobrinha e cochichará: você ainda vai inspirar muita gente, minha menina. Heleninha sorrirá e completará: mas hoje eu só quero dormir sóbria. Poucos dias depois da vernissagem, Heleninha continuará com sua nova rotina. Acordará cedo, manterá a casa organizada e, aos poucos, passará a ajudar outras pessoas dentro do grupo de apoio. Seu testemunho comove novatos que se identificam com sua jornada de dor e reconstrução. Ao narrar sua trajetória no AA, ela não esconderá os momentos mais sombrios, mas fará questão de celebrar cada pequena vitória. Antes, um dia sem beber era um milagre, hoje é o meu padrão. Celina, orgulhosa, passa a acompanhá-la em algumas reuniões, ouvindo discretamente as falas, sorrindo com os olhos sempre marejados. A nova postura de Heleninha começa a incomodar.
Alguns membros da elite, acostumados com a sua imagem de mulher instável, zombam de sua recuperação ou a acusam de estar em busca de atenção. Mas ela não se deixará abalar. Em uma cena impactante, ao ser confrontada por uma conhecida durante um jantar beneficente, Heleninha manterá a postura e responderá com classe: "Se a minha sobriedade te incomoda, talvez seja hora de olhar para o seu próprio copo." A exposição de suas pinturas, que parecia um evento isolado, se tornará uma porta de entrada para o mundo artístico. Um curador de São Paulo demonstrará interesse em levá-la para uma feira de arte contemporânea. A princípio, ela hesitará. "Será que eu estou pronta para tudo isso?" perguntará a doutora Ana durante uma nova sessão, já em tom de parceria, não mais de resistência. A psiquiatra sorrirá e dirá: "A pergunta certa é: você está disposta?" Na mesma semana, Heleninha receberá uma ligação da editora de um livro sobre histórias de superação. Querem que ela escreva um capítulo contando sua vivência com o alcoolismo e o processo de recuperação. A proposta a deixará em conflito. Relembrar tudo, por escrito, exigirá encarar de frente dores ainda mal cicatrizadas. Mas ao conversar com outros membros do AAA, perceberá que sua história pode ser uma ponte para quem ainda está no fundo do poço e aceitará o desafio. O texto começará a ser escrito em seu caderninho terapêutico, o mesmo que ela antes zombava. Engraçado como o que eu mais relutei em fazer hoje virou a base da minha reconstrução, anotará em uma das páginas. As palavras fluirão com honestidade, sem floreios, alternando trechos dolorosos e outros cheios de esperança. A notícia da morte de Nice espalha-se como um sussurro trágico entre os poucos que conheciam sua existência. A mulher que dedicou os últimos 13 anos de sua vida ao cuidado silencioso e absoluto de Leonardo, o filho oculto de Odete Reutemann, parte sem honra nem reconhecimento. No sítio afastado onde Leonardo permanece escondido desde o trágico acidente que marcou sua história, o luto se mistura à incerteza. É Ana Clara quem encontra o corpo da avó. O choro é silencioso, a dor contida. Ela se ajoelha ao lado de Nice, toca a mão fria e enrugada da mulher, que por tanto tempo foi o único elo entre ela e o mundo real. Ali mesmo, ao pé da cama, a jovem toma uma decisão drástica. Odete Reutemann terá que assumir as consequências do segredo que tanto lutou para manter enterrado. Ao voltar à cidade, Ana Clara liga insistentemente para Odete. Deixa recado, manda mensagens, tenta contato por meio da secretária. Em vão. A empresária, do alto de sua arrogância, ignora completamente os alertas da neta da falecida. Mas Ana Clara não recua. Com frieza calculada, redige uma carta e envia diretamente à sede do grupo Reutemann. "Se não me receber, revelarei tudo. Leonardo está vivo e está sob minha responsabilidade." O bilhete causa uma reação imediata. Odete arruma os cabelos, calça sapatos elegantes e parte discretamente para o sítio. Chega sem avisar. Ao descer do carro, encara o portão de madeira com desprezo. O ambiente é rústico demais para seu padrão. Bate 2 vezes. Ana Clara abre com calma. Os olhos inchados entregam o luto recente, mas a postura da jovem é firme, quase desafiadora. Dentro da casa simples, Leonardo permanece deitado, envolto em cobertores. A cadeira de rodas repousa num canto. Convulsões recentes o deixaram frágil. "Vamos direto ao ponto", diz Odete, sem sequer oferecer condolências pela morte de Nice. "Você quer assumir o lugar da sua avó? É um bom salário, R$ 20.000 por mês." Ana Clara engole a indignação, mas responde com firmeza. "Minha avó passou 13 anos trancada nesse lugar, vivendo como prisioneira longe de tudo. Morreu pobre, do mesmo jeito que nasceu. Não era isso que ela merecia." Odete revira os olhos, impaciente. "Isso é drama barato. Ela teve o que aceitou." "Não, dona Odete", rebate Ana Clara com a voz embargada.
Ela teve o que a senhora impôs. A jovem não se intimida com o olhar de desprezo da bilionária. E eu não sou minha avó. Eu tenho exigências. Você está se achando valiosa demais, retruca a empresária, ríspida. Mas vamos lá. Quanto você quer? Ana Clara não hesita. 60 mil por mês, plano de saúde integral, um carro e liberdade para continuar os estudos quando for possível. A proposta parece absurda, mas Odete apenas ergue a sobrancelha. Aceito, mas tenho as minhas condições. Levanta-se, caminha até a cadeira de rodas e a encara como se fosse um inseto. Esse espetáculo de rodinhas vai ter que acabar. É degradante. A partir de agora, ele só sai desse quarto quando estiver apresentável. Ana Clara, revoltada, tenta interromper. Ele é um ser humano, precisa de dignidade. Mas Odete continua. Leonardo morreu naquele acidente, Ana Clara. O que restou foi um problema que precisa ser administrado. Isso aqui é controle de danos. A jovem, pasma, tenta compreender o desprezo que escorre das palavras da mulher. A senhora não sente nada por ele? Pergunta incrédula. Odete solta uma risada curta e seca. Eu amava o meu filho. Ele era o meu preferido. Mas aquele menino morreu. Agora o que tenho é um fardo. Ela se aproxima de Ana Clara e fala em tom confidencial. Se você souber conduzir isso com inteligência, pode garantir seu futuro. Juntar em alguns anos o que levaria 2 vidas para conseguir como médica. Ana Clara sente a garganta fechar. A frieza da mulher à sua frente a faz questionar se está lidando com um ser humano. Mas mantém a expressão neutra. Então temos um acordo? Pergunta. Odete responde com um aceno seco. Temos, mas nunca, jamais, mencione que ele está vivo. Nem para Heleninha. Nesse momento, o nome da irmã de Leonardo desperta algo em Ana Clara. Heleninha tem o direito de saber. Ela vive atormentada, se culpando pela morte dele. A fala faz Odete perder a paciência. E é exatamente isso que a mantém sob controle. Se você interferir nisso, o seu salário evapora. As palavras são um golpe. Ana Clara sente-se enredada em uma teia de chantagem emocional e financeira. Ela está consciente do risco, mas também sabe que é a única chance de proteger Leonardo e honrar a memória de sua avó. Nos dias seguintes, Ana Clara assume oficialmente os cuidados de Leonardo. Ela prepara remédios, alimenta o rapaz com carinho, acompanha as crises, administra o ambiente com zelo. Mas o peso do segredo a corrói. Em uma madrugada silenciosa, ela escreve em seu diário: o que é mais cruel? O silêncio ou a mentira? Será que proteger um inocente justifica pactuar com a mulher que o condenou à invisibilidade? Enquanto isso, Heleninha segue em sessões de terapia. O trauma do acidente a consome. Eu matei meu irmão, repete para a terapeuta. O público, agora ciente da verdade, se vê angustiado com a possibilidade de um reencontro que não vem e de um perdão que talvez nunca aconteça. Na mansão Reutemann, Odete observa de longe o desenrolar do plano. Suas atenções estão voltadas para o controle absoluto da TCA, mas nos momentos mais íntimos, ela recorda brevemente do filho. Não com dor, mas com uma espécie de cálculo frio. Ele era brilhante, diz a si mesma, ao folhear um antigo álbum de fotos. Mas fracos não têm vez neste mundo. Na sede da empresa, Odete intensifica o controle de danos. Determina que arquivos antigos sejam revisados, gravações de segurança apagadas, registros médicos destruídos. Mas quanto mais tenta silenciar o passado, mais ele parece gritar nas sombras. E Ana Clara, agora dividida entre a gratidão à avó, o amor por Leonardo e o medo de Odete, sente que a verdade está prestes a explodir. E que talvez seja ela a única capaz de decidir quando e como isso acontecerá. O tempo passa, mas a tensão se acumula como uma tempestade prestes a romper. Ana Clara, agora cada vez mais envolvida com Leonardo,
passa a desenvolver um afeto verdadeiro pelo rapaz. Ele, mesmo debilitado, expressa ternura e confiança por ela. No entanto, a jovem sente o peso da mentira se tornar insuportável. Em uma conversa com o médico particular que atende Leonardo, um profissional contratado por Odete com cláusulas de sigilo, Ana Clara questiona o que realmente seria melhor para o rapaz. Continuar confinado sob ordens de uma mãe que sente nojo dele ou ser finalmente libertado, ainda que isso signifique um escândalo público. Odete percebe que o controle da situação escapa por entre seus dedos. Recebe relatórios da segurança sobre movimentações estranhas no sítio, visitas de pessoas que não constam na lista autorizada, ligações rastreadas, possíveis vazamentos. Será que Ana Clara está me traindo? Pergunta a si mesma diante do espelho. Numa noite chuvosa, Odete aparece de surpresa no sítio. Entra sem bater. Encontra Leonardo acordado, com a cabeça erguida. Odete paralisa. Por segundos, o silêncio é absoluto. Ana Clara presencia a cena e sente a raiva crescer por dentro, mas permanece em silêncio, observando. Ela sabe que algo está prestes a acontecer, e está. Nos dias seguintes, a situação escapa completamente do controle. Um funcionário da antiga clínica onde Leonardo foi internado anos atrás, subornado para forjar laudos que alegavam morte cerebral, entra em contato com a imprensa. Ele tem cópias, tem provas e quer negociar. A informação chega à redação de um grande jornal. Uma jornalista investigativa, determinada e sem medo de nomes poderosos, começa a seguir o fio da meada. Seu primeiro contato? Uma mensagem anônima deixada na caixa de correio do sítio. Sabemos que ele está vivo. Queremos conversar. Ana Clara entra em pânico. Mostra a carta a Odete que surta. Você está me ferrando, sua idiota. Eu devia ter deixado vocês dois morrerem juntos. É a gota d'água. Ana Clara explode. É isso que a senhora pensa do próprio filho? Então talvez ele precise saber a verdade. E o mundo também. Odete empalidece. A guerra está declarada. Uma guerra de silêncio contra a verdade, de manipulação contra a justiça, de império contra a humanidade. E enquanto o relógio corre, o país inteiro pode estar prestes a descobrir que Leonardo Reutemann nunca morreu e que sua mãe é capaz de qualquer coisa para manter isso enterrado. César vai realmente mexer com a cabeça de Odete Reutemann. A megera descobrirá que Maria de Fátima pretende levar o ex-amante à justiça para obrigá-lo a pagar a pensão do filho que espera dele. A ricaça, para impedir que o bonitão acabe atrás das grades, tomará uma decisão inesperada. Se oferecerá para arcar com a pensão da criança. Tudo começa quando Maria de Fátima, completamente sem dinheiro após ser abandonada por Afonso, decide usar seu último trunfo, a gravidez. Ela procura César em um momento de desespero, mas como sempre, maquiavélica, finge estar no controle. Ela entra no saguão do hotel como se fosse uma cliente comum, mas ao chegar na recepção, exige falar com César com urgência. A recepcionista, desconcertada, avisa ao rapaz pelo telefone. Ao encontrá-la no lobby, César respira fundo. Você de novo? Diz ele, sem esconder a contrariedade. Você achou que ia se livrar de mim tão fácil assim? Rebate ela com um sorriso venenoso. Os dois caminham até um canto mais reservado do restaurante, onde Maria de Fátima começa seu jogo de chantagem. Ou você paga o que me deve, ou eu vou direto para a justiça pedir pensão. Quero ver o juiz não mandar você para a cadeia, César. Ameaça. Você acha que me assusta com isso? Responde ele sarcástico. Vai, Fátima. Vai lá se humilhar na justiça. Se for por falta de adeus, tchau. Debocha-se levantando e indo embora sem olhar para trás. Desgraçado! Rosna ela, cravando os olhos nas costas do ex. Mais tarde, César sobe até a cobertura onde Odete está hospedada e decide desabafar. Ela invadiu o hotel, Odete. Disse que vai me levar para a justiça, que quer pensão, que o filho é meu.
Eu saí de lá antes que ela gritasse teu nome no meio do saguão. Quase fez escândalo. Odete ergue as sobrancelhas e cruza os braços. Realmente essa mocinha não aprendeu nada com os ensinamentos de civilidade que eu transmiti a ela esse tempo todo, diz com um tom de desprezo, fazendo uma pausa teatral. Mas me diga, você acredita que essa criança seja sua? Não é questão de acreditar ou não. Ela engravidou logo depois de a gente... Bom, você sabe, as datas batem, admite ele, relutante. E como não há nada que me prove o contrário. Completa. Odete dá um suspiro lento e se levanta do sofá. Caminha até o bar e serve uma dose de uísque. Quer dizer então que agora você é um pai em potencial? Olha só onde suas escapadinhas com a plebe te levaram, César. Não exagera, responde ele tentando manter a pose. Eu mal tive tempo de piscar. Quando percebi, a Fátima já estava me fazendo ameaças. Odete então surpreende o amante com uma proposta inusitada. Talvez seja melhor resolver isso de forma prática. Eu já pago tanta coisa. Acho que uma pensão a mais não vai ser problema. E você não precisa colocar essa criança no colo. É só pagar o que for preciso e pronto. César arregala os olhos, atônito. Você tá falando sério? Questiona. Odete vira o copo de uísque e responde sem hesitação. Mais do que nunca. Você não tem bens em seu nome, não tem uma fonte de renda fixa. Se algum juiz for colocar na ponta do lápis a sua situação, é bem capaz de a Fátima sair de lá com uma mixaria. E se quiser evitar um escândalo, melhor pagar logo esse troco e calar a boca da biscate. Será mesmo? Ainda vacila César, com receio de que aquilo possa complicar ainda mais sua vida. Mas Odete é incisiva. A Fátima tá achando o quê? Que vai receber um bilhete premiado? Vai sonhando? César então se aproxima dela e joga charme. Até porque esse bilhete premiado aqui, diz apontando para si mesmo, já tem dona. Ele segura Odete pela cintura e a beija, selando o pacto com a megera. No entanto, Maria de Fátima não desistirá tão fácil. Ao perceber que sua ameaça não surtiu o efeito desejado, ela procurará saber como funciona o processo de pensão alimentícia. Fátima está decidida. Se ele pensa que vai se livrar de mim, tá muito enganado. Ele vai me pagar nem que seja à força. Enquanto isso, Odete já inicia os trâmites silenciosos para que o pagamento seja feito através de um intermediário. Ela conversa com seu assessor jurídico de confiança. Quero que esse pagamento saia de uma conta que não possa ser rastreada até mim. Não quero meu nome em papel nenhum. A trama se intensifica quando Fátima recebe o primeiro pagamento. Ela estranha o valor, muito inferior ao que esperava, e volta a procurar César. Você acha que isso aqui paga fralda? Isso aqui não paga nem o táxi que eu gastei para vir aqui, grita mostrando o envelope com as notas. César, impassível, sorri. Quer reclamar? Vai reclamar com o juiz. Eu tô pagando, dentro da minha condição. Você que prove que eu posso pagar mais. Desgraçado! Ela rosna mais uma vez, e desta vez quebra um copo na parede antes de sair. Odete, observando tudo de longe por meio de seus contatos, apenas ri com escárnio. Ela esperava o quê? Que eu criasse o filho dela com mordomo e babá? Que ingênua! Mas o jogo de poder entre as duas está apenas começando. Maria de Fátima, com sede de vingança, começa a arquitetar um plano para descobrir quem está por trás dos pagamentos, e mais ainda, como pode virar o jogo a seu favor. Odete, por outro lado, começa a se irritar com a frequência com que o nome da jovem volta a rondar sua vida, mesmo após tê-la expulsado de seu círculo. Enquanto isso, César vive um impasse. Embora aliviado por não ser processado, começa a se incomodar com a sensação de ser bancado por Odete em todos os aspectos, inclusive na paternidade que tentou negar. Ao mesmo tempo, ele se vê envolvido com outra mulher do círculo de Odete, o que pode criar novos problemas e ressentimentos. Mas se Odete achava que conseguiria resolver a questão apenas com dinheiro,
Ela logo perceberá que subestimou a sede de poder de Maria de Fátima. A jovem, ainda revoltada com o valor recebido, começa a desconfiar que há alguém por trás dos pagamentos. O César não tem um centavo. De onde veio esse dinheiro? Isso tá com cheiro de gente rica se metendo, dirá com os olhos brilhando de raiva e ambição. Determinada a descobrir a origem da pensão, Fátima começa a investigar discretamente. Ela insiste em visitar César com mais frequência, usa desculpas para conversar com os funcionários do hotel, vasculha os arredores em busca de informações e até tenta subornar um dos porteiros. Odete começa a perder a paciência com o assunto. Em conversa com César, ela explode. Você não consegue se livrar dessa garota nem com dinheiro. Isso está se tornando um incômodo, César. E você sabe o que eu faço com incômodos. César tenta amenizar a situação, mas a tensão entre os dois cresce. Odete começa a questionar se o relacionamento ainda vale a pena. Você virou um fardo, um amante endividado, com filho de aventureira, dependente de mim até para pagar a fralda da criança. Me diga, César, o que exatamente você tem a me oferecer agora? Ele, ferido no ego, rebate. Eu nunca fui seu empregado, Odete. E se quiser me chutar, é só falar. Mas cuidado, porque se eu cair, levo muita gente junto. A frase deixa Odete em alerta. Ela sabe que César conhece segredos demais. Ela recua por enquanto, mas decide se proteger. Enquanto isso, Maria de Fátima arquiteta seu contra-ataque. Certa de que a pensão que recebe está sendo usada como controle psicológico, ela decide usar a criança como moeda de barganha. Marca uma nova conversa com César e desta vez muda de tática. Aparece emocionada, abatida e com um ultrassom nas mãos. Eu não vim brigar. Eu só queria te mostrar isso. É o nosso filho. Ele já está aqui, diz com voz embargada. César, tocado, ou fingindo estar, pega o exame e o encara por alguns segundos. Você está jogando baixo, Fátima, murmura. Eu aprendi com os melhores. Ela devolve, com um meio sorriso.